Agora eu quero comentar um comentário que alguém fez no meu Facebook. Um comentário que é representativo da forma de pensar de muita gente de esquerda. E até eu diria de algumas pessoas que não são de esquerda, mas que pensam dessa maneira. E eu vou aproveitar esse comentário para fazer algumas considerações aqui. Prestem atenção nisso. Deixa eu só tomar um gole d'água. O que aconteceu foi o seguinte: eu fiz um post no Facebook, em várias redes sociais, explicando como surgiu o imposto. Muita gente não compreende muito bem isso e não consegue compreender porque existe uma grande desinformação. Então eu resolvi contar uma historinha. O que diz a minha historinha? Que você há muitos anos atrás, né? Muitos e muitos milhares de anos atrás, o agricultor estava na fazenda com a sua família, cultivando a sua terra, tentando sobreviver, e aí chega um bando de guerreiros. E o chefe desses guerreiros chega para o agricultor, tira a espada, bota a espada no pescoço do agricultor e diz o seguinte: a partir de agora, metade de tudo que você colher aqui é meu. Se você não me der, eu mato você e a sua família toda. E aí surgiu o imposto. Essa é a realidade histórica do imposto. Né? O imposto era uma cobrança feita em cima de quem produzia para sustentar uma casta de guerreiros. Essa casta de guerreiros, né, acabaram se tornando os líderes das tribos, os reis, e essa é a origem histórica do imposto. O imposto não começou, muita gente acha que o imposto começou assim, olha, você tinha lá uma tribo, aí a tribo se reuniu, e olha só, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho uma sugestão. A partir de agora, todo mundo aqui da tribo vai pegar um pouquinho do que produziu e a gente junta isso tudo, porque com isso tudo a gente vai poder construir coisas boas para a tribo. Não foi assim que o imposto começou. O imposto começou da forma como eu contei, com os guerreiros tomando as coisas dos agricultores. Muito bem, eu postei essa história, e aí uma pessoa cujo nome eu não vou citar entrou e colocou o seguinte comentário. Prestem atenção. Oi, queride. O imposto é para chegar... Eu vou ler do jeito que ela escreveu, eu não vou corrigir o português, tá? Oi, queride. O imposto é para chegar na divisão das riquezas produzidas a quem precisa e melhoria da vida de todos, não para privilégio de alguns. Depois paga saúde, paga pedágio, paga educação, paga segurança pública de impostos. Entendeu? Bom, eu não entendi muito o português dessa pessoa, mas entendi o que ela quis dizer. Né? E ela está completamente errada. Não é função do Estado fazer a divisão de riquezas produzidas. Isso não é função do Estado. A função do Estado é proteger os nossos direitos. Agora, vamos imaginar que fosse função do Estado, né? Porque muita gente acha isso que essa moça comentou e o próprio Estado acha isso, especialmente as pessoas que estão no Estado brasileiro hoje, no governo brasileiro hoje. Elas acham que a função delas é fazer a redistribuição de riqueza para acabar com a desigualdade. Eu vou mostrar a vocês como essa redivisão, essa divisão das riquezas produzidas que essa moça que comentou pediu, eu vou explicar como é que ela é feita. Vocês lembram daquela senhora que ninguém sabe como foi eleita presidenta, depois reeleita, depois sofreu impeachment?
Muito bem. Aquela senhora, ela, como é ex-presidenta, ela custa uma grana para você e para mim, ainda hoje, porque todo mundo que foi presidente do Brasil, mesmo depois que sai do cargo, continua tendo direito a uma série de benefícios. Então, você que está desempregado, você que acorda todo dia cedo para trabalhar, né, no seu ofício de pedreiro, de bombeiro hidráulico, de carpinteiro, de motorista do Uber, você que se parar de trabalhar vai ficar pobre, vai ficar na miséria. Você sustenta aquela senhora. E tem mais. Aquela senhora acaba de ganhar um cargo no Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS é um banco criado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A sede fica em Xangai, na China. Aquela senhora não fala inglês, mesmo assim ela vai para lá. Não se sabe muito bem o que ela vai fazer lá, mas ela vai ganhar 300 mil de salário. Então, minha querida, você que pediu a divisão de riquezas está chegando. A primeira riqueza está indo, primeira não, né? Várias já foram, mas uma parte dessa riqueza que você produz quando paga os seus impostos, quando você trabalha e paga os seus impostos, está indo para a ex-presidenta, que vai ganhar 300 mil de salário no Banco dos BRICS. Não é só isso, ainda tem mais. Ela tem um processo em andamento, se eu não me engano, no Ministério dos Direitos Humanos, posso estar enganado, mas se não é lá, é em outro lugar, isso é fato, e está pendente uma decisão que pode conceder a ela uma indenização de 7 milhões e meio de reais, pelo que ela sofreu no regime militar. Então, você, minha querida leitora, que me ensinou que o imposto é para chegar na divisão das riquezas produzidas a quem precisa, um português meio complicado aí, mas tudo bem, deu para entender, você está completamente errado. Né? Olha aí como é que essa divisão é feita. A senhora vai ganhar 300 mil de salário e vai ganhar 7 milhões e meio de indenização. É essa a divisão de riqueza que você queria? E é importante explicar. Não é função do Estado fazer a divisão de riqueza. Não é função do Estado. Não é função de ninguém, porque não existe uma distribuição de riqueza ideal. Muitas pessoas, né, que são bem intencionadas, mas são ingênuas, são mal informadas ou foram doutrinadas ideologicamente a vida inteira. Acreditam nessa história de que o grande problema do capitalismo é a desigualdade. Alguns têm muito, outros não têm quase nada. Meus amigos, não há no mundo distribuição igual de riqueza, porque não há distribuição igual de determinação, de persistência, de talento. Todos nós conhecemos, né, das pessoas que nós conhecemos a vida inteira. Eu vou dar um exemplo, né? Da minha turma, estudou comigo na escola, tinha um grupo que era mais ou menos igual, todo mundo filhos de famílias com a mesma situação. Alguns ficaram muito ricos, porque eles estavam interessados em ganhar dinheiro. Escolheram atividades, às vezes atividades chatas, às vezes atividades arriscadas, nas quais eles tiveram que sacrificar boa parte da sua juventude. Ficaram ricos. Outros disseram, não, eu quero aproveitar a vida. Eu vou arrumar um emprego com estabilidade, que me dê um dinheirinho no final do mês e vou curtir a vida, porque a vida é curta, só existe uma. Eu não quero ficar rico. Então, teve gente, né, tem outros que queriam ficar ricos, que se arriscaram, que trabalharam, mas não deram sorte. A sorte também entra nisso. Né? São muitos fatores que dizem
se você vai ou não ter riqueza ou não. São muitos fatores que influenciam. Tá? A única maneira de garantir que não existe essas diferenças, só existe uma maneira. Tá? É você criar uma agência reguladora de riqueza. E antes que você ache que isso é uma ideia muito ridícula, essa ideia já foi proposta por alguns ideólogos, que o Estado tenha uma agência reguladora de riqueza. E aí o Estado vai lá e diz: ô Joãozinho, você tem excesso de prosperidade. Então nós vamos fazer o seguinte: eu, Estado, através da minha agência reguladora de riqueza, determinei que todo mundo só pode ter esse tanto de prosperidade. Como você tem em excesso, por que você tem em excesso? Ou porque você deu sorte, ou porque você trabalhou muito, ou porque você tem um talento excepcional, você é um jogador de futebol fantástico, você é um artista maravilhoso, você é um escritor fantástico, né? Por alguma razão você tem excesso de prosperidade. Eu vou tirar esse excesso de prosperidade e vou dividir com os outros. Percebam, essa agência reguladora de riqueza tem que ficar fazendo isso o tempo inteiro. Meu filho, quanto é que você ganhou esse mês? Minha filha, me diz aqui como é que está a sua prosperidade. Tem que olhar o que está acontecendo em toda a população e ficar tirando daqueles que têm excesso. Isso é uma loucura. Primeiro, porque a gente sabe que quando o governo tira alguma coisa de você, usando a desculpa, o governo ou o Estado tira alguma coisa de você, usando a desculpa de que vai dar para uma outra pessoa, na verdade, o Estado sempre guarda uma boa parte daquilo que ele tirou de você para ele mesmo. Tá? E vários economistas já explicaram, né? As diferenças na situação econômica das pessoas são um resultado necessário da liberdade. A partir do momento em que você deixa cada um decidir qual é a profissão que vai querer ter, cada um decide se quer estudar mais, se quer estudar pouco. Cada um decide, né, se quer, depois que sair, se quer ou não fazer faculdade. Quando sair da faculdade, você quer ou não fazer um mestrado. Quando terminar o mestrado, você vai ou não fazer um doutorado. Né? Cada um decide, eu vou comprar ações, eu vou botar o dinheiro na poupança, ou eu vou pegar tudo que eu tenho na vida, eu vou abrir uma oficina mecânica, ou vou abrir uma empresa de conserto de ar-condicionado, ou vou comprar 3 carrocinhas de cachorro-quente e vou botar o pessoal para vender na praia no final de semana. Cada um decide como quer aplicar os seus esforços. Né? E também influenciam, como eu já disse, os fatores imponderáveis da vida. Você pode ter um talento único para a música. Eu não consigo tocar nenhum instrumento. É uma das grandes frustrações da minha vida. Se eu precisasse viver de música, eu estaria frito. Eu não tenho talento nenhum para isso. Em compensação, eu gosto de escrever. Tem pessoas que me dizem: Roberto, eu não consigo escrever uma linha. Cada um de nós tem talentos e os fatores sobre os quais nós não temos controle nenhum. Tá? Tem gente que nasce em uma família que privilegia a educação. Né? Tem pais e mães que gastam seu tempo ensinando seus filhos, que transmitem hábitos bons, como a leitura. Tem outras famílias que não ligam para isso. Então, se você nasceu numa família que se preocupa com a educação, você já tem de cara uma vantagem sobre uma pessoa que nasceu numa família que não se preocupa com isso. Mas nem sempre essa vantagem resulta em alguma coisa. Nós conhecemos inúmeros casos de pessoas que nasceram em famílias ricas e não chegaram a lugar nenhum. Terminaram entregues, por exemplo, ao vício, à bebida, às drogas, ou realmente não conseguiram ter sucesso. Né? Passaram a vida inteira gastando o dinheiro que herdaram dos pais. A vida é um troço muito complicado. Não pode ser simplificado desta forma, como essa senhora disse. Este comentário está errado do começo ao fim. Queride, o imposto é para chegar na divisão das riquezas produzidas. Não. O imposto é a forma que o Estado tem
para tirar as riquezas de você e usar boa parte ou a maior parte dessas riquezas para manter o próprio Estado, a máquina do Estado, tudo que o Estado gasta, para pagar os 300 mil de salário que a presidenta vai ganhar lá no Banco dos BRICS, para pagar os 7 bilhões e meio de indenização, né, do processo que está correndo a favor dela, para comprar 400 mil de móveis para um palácio e outras coisas mais. Eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro, eu tenho certeza que vocês têm inúmeros outros exemplos. Então, esse comentário está errado. A função do imposto não é dividir as riquezas e nem é função do Estado. Não cabe ao Estado decidir quem pode ter o quê.